I haven't figured out Jesus yet sometimes. Às vezes eu não descobri tudo sobre Jesus I ainda. don't have the answers, all the answers. Eu não tenho todas as respostas But I sobre know as that coisas. Jesus speaks. Mas eu sei que Jesus And I fala, know that he heals. ele cura, And I know I've experienced it and I've seen it. So e eu tenho experimentado e visto isso na minha vida. I can't not be convinced that he doesn't do those things. Eu não consigo mais me convencer que ele não possa fazer essas Even coisas. if I don't see what I want to see happen in the moment, Mesmo que eu não veja o que eu queria ver no momento, I know God's real. eu sei que Deus é real, I know that he speaks. eu sei que ele fala, And I know that he heals. e eu sei que ele cura. So I want to talk about attraction tonight, actually. Então hoje eu quero falar sobre atração. And attraction we're probably all familiar with. E a gente é familiar com essa palavra Right? atração. If you're a man, you're probably attracted to women. Por exemplo, se você é homem, você sente atração por mulher. Likewise, woman attracted to a man. Assim também a mulher se atrai pelo Right? homem. We're attracted to the beauty of the world. A gente muitas vezes pode se sentir atraído pela beleza do mundo. We're attracted to different things, A right? gente pode ser atraído por diferentes coisas. Well, I believe that the Holy Spirit is actually attracted and he's drawn into us as well. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele também tenta nos atrair. What I've seen in my life and what I've experienced with Jesus As experiências que eu já tive com Jesus, is there's things that actually draw his presence towards us. é que existem coisas que a gente faz que atrai a presença dele para nós. There's things that actually attract him more than other things. Existem coisas que atraem mais a Jesus do que outras. And I want to talk about some of those things tonight with you. E eu quero falar sobre alguma dessas coisas com você hoje. I started thinking about the things that have attracted God in my life. E eu comecei a pensar sobre as coisas que atraíram Deus para a minha vida. I was thinking about, actually on the way here, we were talking about a mission trip that I went on. Na verdade, enquanto eu estava dirigindo para cá, eu e a Kézia estávamos conversando sobre uma viagem missionária que eu fiz uma vez. And I won't get into the whole story, but it was really cool how everything, how God created everything to fulfill the whole story. Então eu não vou contar assim a história inteira, mas é muito interessante como Deus ele arranjou todas as coisas para que algo acontecesse. Like before I went on the trip, God gave me like a sign, so to speak. Antes de eu ir, por exemplo, na viagem, Deus me deu um sinal. When I chose the trip out of a couple different trips to go on, He gave me another experience. Eu tinha várias opções para escolher na viagem, mas antes de eu escolher, Deus me deu um sinal para escolher uma certa viagem. And then the country I ended up going to, I recently found out that actually it's in my blood, it's in my heritage. E o país que eu decidi ir, eu descobri que na verdade depois eu descobri que era o lugar de onde eu vim, era a minha herança. And so I started thinking about like the things that attracted God in my life, the experiences, the history that I've had with God. Então eu comecei a pensar sobre as coisas que atraíram Deus para minha vida, a experiência, a história que eu tinha com Deus. Some of those things have required personal sacrifice. Muitas dessas coisas me requeriram sacrifício pessoal. Some of those things have been being obedient to God even when I haven't felt like it. Muitas vezes também precisou que eu fosse obediente em coisas que eu não queria ser. Giving sometimes, right? When we give to God, that's a sacrifice. Muitas vezes também se sacrificando através do dar. But I believe giving has attracted God's presence in my life. E eu acredito que a questão de dar atraiu a presença de Deus para minha vida. Service, I believe that when we serve people, when we serve the church. Servir também, eu acredito que quando a gente serve a Deus e a igreja. When we serve the body of Christ as a whole. Quando a gente serve o corpo de Cristo como um corpo. Like when we serve other people across the globe. Quando a gente serve outras pessoas em outros países. I believe that attracts the presence of God. Eu acredito que isso também atrai Deus. I believe when we pray specific things in regards to service and serving others. Quando a gente ora por coisas específicas sobre pessoas e outros. I believe that attracts the presence of God. Eu acredito que isso atrai a presença de Deus. And the Bible actually says that our prayers they're like orders that go out to angels and minister to people. E na verdade a Bíblia diz que muitas vezes as nossas orações são como ordens que vão para os anjos. So basically when we pray, for instance, if we pray for the persecuted church. Então, por exemplo, se a gente ora pela igreja perseguida, our prayers actually they order angels to help on the behalf of those that we're praying for. A gente está ordenando anjos para que eles possam ir a favor dessas pessoas. So a lot of those things have attracted the presence of God in my life. Então, várias dessas coisas que eu falei têm atraído a presença de Deus para minha vida. But I wanted to talk about 5 specific ones. Mas eu quero falar sobre 5 coisas específicas. And I believe the first one and probably the most important is humility. E eu acredito que a primeira e talvez a mais importante seja humildade. Humility isn't a fun it's not really one of those fun things that we do.
right? Humildade não é uma das coisas assim legais ou bacanas que a gente faz, certo? Right? To actually humble ourselves and to submit to something Na verdade, se humilhar e se submeter a algo can be a big challenge for a lot of us. pode ser um grande desafio para muitos de nós. It can be a big challenge, especially for men. Pode ser um desafio principalmente para os homens. I think because we try to be really strong and to guard our hearts, to protect our hearts. Porque às vezes os homens, como homens, a gente quer ser bem Right. forte e proteger o nosso coração das Men, pessoas. we don't want to look weak. Os homens, né, homens, a gente não quer parecer fraco para os And I outros. think sometimes we think of humility as weakness, E às vezes a gente pensa que humildade é fraqueza, but it's not actually weakness. mas na verdade não é I fraqueza. think humility is probably one of the biggest things that draws the presence of God to us. Eu acredito que humildade é uma das principais coisas que atrai a presença de Deus It's para really nós. interesting. I was watching this video today, É interessante que eu estava assistindo um vídeo and hoje, it was Denzel Washington. He's an actor. Maybe you know him. e é um vídeo do Denzel Washington, é um ator, talvez você And conheça. he was talking to a bunch of students. I think they were graduating either high school or college. E ele estava falando com alguns estudantes, eu acho que eles estavam se formando do terceirão ou da faculdade. And he said, when you grow up in life, when you're out on your own, when you're out on your own, you're out of your parents' house. When you grow up, E ele tá falando assim, quando você cresce fora da casa dos seus pais, he said, make sure every night you put your shoes really like far underneath your bed, garanta que você coloque todos os dias os seus sapatos behind your bed, like really far underneath. realmente debaixo da sua cama. He said that way in the morning when you wake up to grab your shoes, Dessa forma, quando você se acordar para pegar os seus you have to sapatos, get on your hands and knees, você vai ter que se ajoelhar bem. and it's a reminder to you E isso vai lembrar você to pray and to thank God para orar e agradecer a Deus for your life, for your mercy, for pela, the mercy in pela sua your vida e life, misericórdia dele na sua and for the vida grace of God in your e life. pela graça dele na sua vida. And I thought that was really cool. Eu achei isso muito bacana, Because his thought, his wisdom to hand on to people, to pass to people, por causa que essa sabedoria para passar coisas para as pessoas, was that the very first thing they should do in the morning que a primeira coisa que a gente deveria fazer na manhã is to practice an act of humility. é praticar um ato de humildade. I'm going to talk about worship a little bit later, Eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre adoração but também, worship is an act of humility. mas adoração também é um ato de humildade. There's no way that you're going to be able to worship God Não tem uma forma de você adorar a Deus with a heart of pride. com um coração orgulhoso. It doesn't work. Não vai funcionar. When there's pride in the way, humility doesn't have a space or a place. Quando isso acontece, I'm sorry? When there's pride in your way, Quando existe orgulho nos seus caminhos, humility doesn't have a place. a humildade não vai encontrar lugar em você. There's a woman that's really famous in Christianity, Tem uma mulher que ela é muito famosa assim no meio cristão. and her name is Heidi Baker. O nome dela é Heidi Baker. She, I believe you went to her school or something, right? Eu acredito que você foi na escola dela. Yeah, and she says her like motto for life E ela é como um modelo de vida. is to go low. E o modelo dela é de se humilhar. It's always to go low in humility. É sempre se rebaixar no bom sentido e se I humilhar. believe there's people in here that you want an opportunity in your job or business. Eu acredito que talvez você esteja aqui, você quer uma oportunidade no seu trabalho, nos seus negócios. Maybe you want an opportunity of promotion or you want an opportunity in government. Talvez você quer uma oportunidade numa promoção ou algo no governo. And you've been praying, you've been asking God to intervene, to show up in that area of your life. E você tem orado, pedido para que Deus ele apareça, ele faça algo nessa área da sua vida. And I want to let you know, I believe that humility is the key to God releasing His presence in that Mas eu quero dizer circumstance. para ti que eu acredito que a humildade é a chave para que Deus possa liberar esse tipo de coisa na sua One vida. of the worst ways to attract people and attract God's presence to you Uma das piores formas de você atrair pessoas e a presença de is Deus to be full of pride. é ser cheio de orgulho. Nobody likes to hang out with somebody that's proud and boastful. Ninguém gosta de sair com alguém que é assim orgulhoso e chato. In the same breath, I don't think God likes to hang out with people who are proud and boastful as well. E para ser sincero, eu também acho que Deus ele não gosta de se aproximar de pessoas, ele não consegue se aproximar de pessoas que são orgulhosas. It's really interesting that Jesus even says that he's humble in heart. Então é engraçado que até Jesus mesmo ele disse que ele era humilde de coração. In Matthew 11:29 it says, "Take my yoke upon you Em Mateus capítulo 11, versículo 29, and learn from me. diz assim: tome o seu jugo sobre mim, o meu jugo sobre ti e For aprenda de mim, I am gentle and I am humble in heart, porque eu sou gentil e humilde de coração. and you will find rest for your souls." E você vai encontrar descanso para sua alma. Jesus is saying that he's gentle and humble in heart. Jesus mesmo ele está dizendo que ele é gentil e humilde de coração. And in him you will find rest for your soul. E que nele você encontra descanso para sua alma.
Jesus is attracting people that need rest for their souls. Jesus ele estava atraindo pessoas que precisavam de descanso para a His alma. gentleness and his humility is attracting people. E a sua gentileza e a sua humildade estava atraindo pessoas. In that same sense, I believe that our gentleness or our humility to God Da mesma forma, eu acredito que a nossa gentileza e a nossa humildade diante de Deus brings his presence into our life. traz a sua presença para a nossa vida. So I'd say number one, if you want to increase God's presence in your life, Então vamos dizer que se você quer que a presença de Deus aumente na sua vida, figure out where the pride is. encontre onde você tem orgulho. Figure out where you're so proud. Encontre onde você tem muito orgulho no seu And coração. soften that area and come in humility. Então, quebra aquela área dentro de você e vá para a And humildade. Jesus will show up. E Jesus ele vai começar a aparecer. Chris Valentin has a saying, he's a pastor at Bethel. Um pastor chamado Chris Vallotton, He says, humility isn't thinking less of yourself, ele diz assim, humildade não é você pensar menos de você mesmo. it's thinking of yourself less. É pensar sobre você menos. I think we have a misconception that humility must mean that we can't receive good things. Às vezes a gente desencontra o real sentido da palavra humildade achando que a gente não pode receber Or coisas boas. or maybe we're not worthy of awesome or great things. Ou às vezes a gente acha que humildade é achar que a gente não merece coisas grandes. But that's not the truth at all, actually. Mas isso não é humildade. As I said before, humility is what attracts God's presence. It attracts people. Como eu disse antes, humildade é aquilo que atrai a presença de Deus e outras It pessoas. attracts success. It attracts things into your life that are good. Atrai o sucesso e atrai as coisas na sua vida que são boas. So just to close, humility, I would like to say, if you're lacking the presence of God in your Então, para life, fechar esse primeiro ponto de humildade, eu quero dizer, se você tem uma falta da presença de Deus na sua vida, it's probably because you've lifted yourself higher than Him. talvez é porque você está levantando mais você do que Deus dentro de ti. When you're on God's throne instead of Him being on the throne, Quando a gente está no nosso trono, em vez de a gente deixar Ele sentar it's lá, really hard for His presence to be there. vai ser bem difícil de a presença de Deus poder estar na tua vida. We need to put God back in His place. A gente precisa colocar Deus no lugar dele. We need to put God back in His place in our lives. Porque quando a gente faz isso, And we do that through humility. a gente faz isso através da humildade. The second thing is faith. A segunda coisa que eu quero falar é fé. Faith without works is dead, A right? fé sem obras é morta. It's one of my favorite scriptures recently É uma das minhas escrituras preferidas hoje. because it requires a lot of faith Porque requer um monte de fé in life. na vida. It requires a lot of faith to invite the presence of God. É preciso muita fé para que a gente consiga convidar a presença de Deus. We can all touch the chairs that we're sitting in. A gente pode tocar as cadeiras que a gente está We can all sentado reach aí. over and touch the person next to A gente us. pode tocar as pessoas que estão perto da gente. I don't need any faith to touch Lucas. He's right here. Eu não preciso de fé para tocar o Lucas, ele está aqui do meu lado. But sometimes we have to exercise our faith. Mas às vezes a gente tem que exercitar a nossa fé. And even though we know in our heart that God's with us and He's there, Mesmo que a gente no nosso coração a gente fale que Deus ele está conosco, ele está ali. as we take steps of faith, God actually shows up in a greater way. Mas quando a gente toma passos de fé, Deus ele pode aparecer de uma forma maior. I don't know if it's enough just to believe God. Eu não acredito que seja suficiente só acreditar que Deus Like, existe. I don't know if it's enough just to believe that God exists. Eu não acredito que seja só suficiente acreditar que Deus ele é real. Because the Bible says that even the devils know that God exists. Porque Even a Bíblia Satan knows He diz que exists. até Satanás ele acredita que Deus existe. But they don't have any faith in what He can do. Mas Satanás não tem fé no que ele pode fazer. Right? We can Deus have a pode fazer. relationship with God and we can believe in God. Sorry? We can have a relationship with God and we can believe in Him. Nós podemos ter um relacionamento com Deus e acreditar nele. But if we're never stepping out in faith, Mas se a gente nunca toma um passo de fé, then how much of a relationship do we really have? então realmente quanto de relacionamento a gente tem? It takes a lot of faith to have a relationship with God. Precisa de fé para ter um relacionamento com Deus. It takes a lot of faith in the world in general, Precisa de muita fé no mundo em geral. right? Especially if you're driving between Otacílio Costa and Lages. Principalmente se você está dirigindo entre o Tacílio It Costa e Lages. takes a lot of faith in those guys that are building that thing, the Precisa road. de muita fé para aqueles caras que estão construindo a That estrada. they don't just have some piece of metal sticking up in the road to pop your tire. Ele só tem ele tem um monte de ferro lá que pode detonar com o teu Right. pneu. So you exercise your faith and you don't even realize it every day. Então when you você drive. está exercitando tua fé quando você vai para lá e às vezes você nem percebe. You have faith in these people. You have faith that they're professionals, Você tem que ter fé para ser profissional. and you have faith that they're doing their job. E você tem que ter fé que eles. Você So tem that- que ter fé que eles são So profissionais e que estão fazendo that gives you the courage. o trabalho. That gives you the courage to actually drive down that road E isso te dá coragem de você and not be se atacar na terrified that you're going to estrada die. e não ficar apavorado que você vai morrer. Isn't it interesting that we have so much faith in that?
E é engraçado que a gente pode ter tanta fé numa situação simples como essa, but we don't have enough faith in God mas às vezes a gente não tem fé em Deus. for the things that He said He has already given us. Para as coisas que, por exemplo, Ele já falou que Ele nos deu. For me, it's interesting that we have so much faith in simple things. Para mim é interessante que a gente tem tanta fé em coisas pequenas, simples. Like driving down the road, you have to have faith in other drivers that are on the same road as Por you. exemplo, quando você está dirigindo, você tem que ter fé nos outros motoristas que estão dirigindo também. When you're driving to Florianopolis, Quando você está dirigindo para right? Floripa And everyone's crazy. e todo mundo está bem louco. I don't drive crazy. Eu não dirijo louco. Okay, I'm lying. I drive crazy. I'm joking, I drive Eu crazy. tô brincando, eu dirijo um pouco louco. One of my favorite things in Brazil. É uma das coisas preferidas que eu gosto aqui no Brasil. In America, we have police that like pull you over and stuff. Lá nos Estados Unidos a É? gente tem polícia todo que é canto que para quando faz coisa errada. But in Brazil, I don't know where they No are. Brasil eu não sei onde é que os policiais estão. But yeah, they're there. But they have their lights. Né? Mas tem as luzes, certo? So if you see lights, slow down. Então se você vê as luzes, você diminui. No, but it takes a lot of faith in people. Mas você precisa de muita fé nas pessoas. It takes a lot of faith when you come around a corner Quando você vai virar uma esquina, that they're not risking their life to pass another car. e você está muitas vezes arriscando a sua vida para passar um carro. We don't probably think about that, but you have faith when you're driving down the road. Você com certeza não pensa sobre isso, mas quando você está dirigindo, você tem que ter fé. Right? We have faith in the government, A gente tem fé no governo, or sometimes a lack of faith in the ou às government. vezes falta de fé no governo. Depende, né? Depende. It's interesting. Every country in the world, Todo país no mundo, we're not. Every country in the world has problems. todo país That no way. mundo tem problemas nesse quesito. America's not special. Os Estados Unidos não é Brazil's especial, not special. o Brasil não é. Everywhere in the world, the government is challenged. It has challenges. Todo lugar no mundo o governo está passando por desafios. But we have faith in our government sometimes, right? Mas às vezes a gente tem fé nos Right governos. here in Brazil, you have faith that you have access to healthcare. You have access to a doctor. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem fé que a gente pode ter um cuidado médico, num And doutor. you have faith in the doctor that's treating you. Você tem fé no doutor que está lá cuidando de ti. It's just interesting to me that we actually we exercise our faith every day. É interessante para mim que a gente exercita a nossa fé todo dia. But sometimes it's so hard to exercise that with Jesus, with God. Mas às vezes é tão difícil a gente exercitar isso com Jesus e com Deus. But it's the challenging times. It's those times where we feel like we look dumb because we were wrong. E muitas vezes aqueles tempos de dificuldade, de tempos difíceis, It's in onde a those- gente olha pra gente it's mesmo in e a gente those- acha que tá errado. It's in those times of stepping out that God actually shows up in a greater way in our lives. Mas são nesses momentos que Deus ele se mostra de uma forma maior em nossas vidas. I've heard it said that faith is the currency of heaven. Eu uma vez ouvi uma frase que diz que fé é a moeda do céu. Like when we step out in faith, we're actually like getting really rich in heaven. Que quando a gente toma um passo de fé, o que a gente está fazendo é enriquecendo no céu. And while I don't think that we should worry so much about treasures up there, Eu não acredito que a gente deveria se preocupar tanto com tesouros lá em cima. I think God focuses on those that are willing to risk it. Eu acredito que Deus ele se foca naqueles que estão dispostos a arriscar. Life's full of risk. A vida é cheia de risco. And I'd rather take risks for Jesus than risks for other things. E eu prefiro tomar risco para as coisas de Deus do que outras coisas. I've taken a lot of risks as a young man doing fun things. Eu já me arrisquei muito como jovem fazendo Riding algumas coisas. motorcycles and Dirigindo moto, doing a lot of crazy, fun, adventurous, fazendo umas aventuras young loucas, men kind of stuff. coisa assim de You jovem. know? Now that I'm a little bit older, I'm like, I don't think that any of that was a good idea. E hoje que eu tô um pouco mais velho, eu olho para trás e vejo, nossa, eu acho que aquilo não foi uma boa Like, ideia. I'm 10 years later, I'm a little scared of what I did back then. E 10 anos depois eu tô um pouco assustado do que eu fiz lá no But passado. I had faith in something. Mas eu tinha fé em algo, Faith in myself. em mim mesmo. I don't know. I can't explain Eu não consigo explicar young men, but I understand as I a get cabeça older do jovem, mas hoje eu entendo como sendo mais velho, that we take risks all the time. que a gente toma risco a vida inteira. I want to encourage you to take risks in life. Mas eu quero encorajar você a tomar riscos When it na comes sua to vida Jesus, take risks. sobre as coisas de Jesus. Because if we're not living by our faith, Porque se a gente não está vivendo pela nossa fé, then I don't think we're any different than the rest of the world. eu não acredito que a gente é diferente do mundo. If we have a relationship with Jesus, Se você tem um relacionamento com Jesus, there's almost like there's a demand of action. existe uma demanda de ação. When we have a relationship, we have to show up. Quando a gente tem uma demanda, a gente tem que fazer algo com respeito I àquilo. love my fiance. Eu amo minha I'm noiva, excited to get married. eu tô muito animado para I casar. believe that I've like been super blessed to have her in my life.
Eu acredito que eu sou super abençoado de ter ela na minha vida. But if I didn't move to Brazil, Mas se eu não me mudasse pro Brasil, we wouldn't have a relationship. a gente não teria um relacionamento. I had to take a risk. I had to take a step Eu tive que me arriscar, eu tive que dar um passo. towards her. And if you know anything about relationships, Se você sabe de algo sobre relacionamento, when you take a step, quando você dá um passo, the other person takes a step a outra closer to pessoa you. também te dá um passo. And as you keep taking steps, E aí cada um vai, os dois vão the dando closer and passos, closer you get to each other. e cada passo que se dá chega mais perto um do outro. Jesus has already taken all the steps that he needs to take in a relationship with us. Jesus, ele já deu todos os passos que ele precisava dar para ter um relacionamento conosco. When we activate our faith and we take steps towards Agora, him, quando nós ativamos nossa fé e damos passos em direção a ele, we're gonna get closer to his presence. a gente vai se aproximar da sua We're gonna presença. receive more from him. A gente vai receber mais de Jesus. We're gonna receive more of his presence in our life. Vamos receber mais a presença dele na nossa vida. The next thing I want to talk about is holiness. Outra coisa que eu quero falar é sobre santidade. Does anybody know what holiness means? Alguém aqui sabe o que santidade significa? Can you definition term? Like, Alguém aqui consegue descrever o que significa santidade? what is it? To be apart, to separate yourself. Good. Muito bom. I was hoping to get some wrong ones, but you're Eu tava esperando que alguém errasse para mim poder falar o certo. definition. That's the definition of Mas essa é a is definição. to be set apart. É de você se separar. Oftentimes in the Bible, it talks about holiness as being it's related to sexuality a lot. Muitas vezes, quando a gente lê sobre santidade na Bíblia, está muito voltado para a parte to moral be e sexual. holy in body, soul, and spirit. Ser santo no corpo, na alma e no espírito. To keep your mind holy away from sexual immorality. Manter, por exemplo, sua mente limpa, longe da imoralidade sexual. I believe Paul focused on that a lot. Eu acredito que Paulo ele focou muito nisso. Because it was an easier way to show or demonstrate what holiness actually is. Porque era uma forma bem fácil de demonstrar o que santidade significava. I'm not going to dive into being set apart for God sexually tonight. I'm not going to talk about that. Eu não vou assim falar muito sobre essa questão de se separar de Deus por causa da questão But I sexual. want to talk about holiness and what that means to be set apart for God. Mas eu quero falar sobre o que significa santidade, o que significa se separar para Deus. I think being set apart from God means that we need to guard our hearts. Eu acredito que se separar para Deus, uma das coisas que significa é a gente guardar os nossos corações. We need to guard our bodies as well. E a gente tem que guardar o nosso corpo também. But we need to guard our hearts. We need to guard our minds. Mas a gente tem que guardar o nosso coração e nossa mente. When we've chosen Jesus in our life, Quando a gente escolheu Jesus na nossa vida, we've said our focus is now on Him. a gente disse que o nosso foco agora está nele. And our focus is now on the thoughts of God. E agora o nosso foco It está nos says that our mind pensamentos is de renewed Deus. in Christ, right? We've E a been nossa given a new mente é mind. renovada em Cristo, certo? And as we protect that truth, Então, enquanto a gente protege essa verdade, we maintain our holiness with Him, our connection. a gente mantém nossa santidade, nossa conexão com We Ele. maintain being set apart for Him. A gente se mantém de se afastar dele. When we practice humility and we remove the focus off Quando of você us, pratica a humildade, você muda o teu foco para we Jesus, set ourselves apart for holiness for Him. a gente então se separa para ter santidade com Ele. It's interesting in the Old Testament they sacrificed animals, right? É interessante que no Velho Testamento eles sacrificavam animais. And it sounds kind of weird if you don't understand the full context of everything. E isso parece bem estranho se você não conhece ou não entende o But contexto de tudo. Jesus became our perfect sacrifice, right? Mas Jesus ele se tornou o nosso perfeito sacrifício. He willingly gave himself on the cross. Ele de forma humilde se entregou na He cruz. set himself apart for his entire life. E ele entregou a vida inteira dele. Right? The Bible says that he was tempted, but he sinned not. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou. So he was set apart. He was the perfect sacrifice. Então ele foi um sacrifício perfeito porque ele se separou In totalmente para the Old Deus. Testament, they found the perfect unspotted lamb. They found the perfect lamb for sacrifice. In the Old Testament. In the Old Jesus? Testament. No. In the Old Testament, when for the sacrifice, they chose a perfect Okay, lamb gotcha. that was set apart. Então no Velho Testamento eles tentavam escolher o melhor, assim, o mais perfeito cordeiro que podia. The lamb was without spot, without blemish. E o cordeiro ele tinha que ser assim sem problema, It sem was actually defeito. set apart specifically to be offered up to God as a sacrifice. Na verdade, esse cordeiro ele era separado e cuidado porque ia ser sacrificado. When we cultivate holiness in our life, Quando a gente cultiva a santidade, we actually set ourselves apart na verdade a gente se separa as a sacrifice to God. como um sacrifício para Deus.
Jesus did everything on the cross, Jesus ele fez tudo na cruz. but we need to position ourselves in that same place. Mas a gente tem que se posicionar no nosso coração Position da mesma ourselves in the forma. place of being set apart for God. E a gente tem que se posicionar Of being- naquele lugar onde a gente se Of being separa set para apart Deus. in holiness towards Se Him. separar em santidade em direção a Ele. God says, He said in the Old Testament, and Paul reemphasized it. Então isso foi falar no Velho Testamento, mas Paulo enfatizou He said to be holy as I'm holy. e disse assim: seja santo como eu sou santo. Why would God need to be holy? Por que Deus precisava ser santo? Isn't that kind of interesting that God would say for us to be holy as He's holy? Não é interessante Deus falar que porque Ele é santo a gente tem que ser? Have you ever had questions when you read the Bible? Você já teve alguma pergunta quando estava lendo a Bíblia? Or am I the only one? Ou eu sou o único? Anybody else questions? Alguém já teve alguma pergunta lendo a Bíblia? You read it and it's like, that doesn't make sense Às at vezes all. você lê algo e você diz: nossa, isso não está fazendo sentido nenhum. Anyway, so I read this and be set apart, be holy as I'm holy. E quando eu li isso, que a Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo, Why does God need to be set apart? Why did Jesus need to be set apart? por que Deus ele também teve que se separar? It's because He's the perfect example of what it means, É porque ele é o perfeito exemplo do que the significa. perfect example of what it means to be holy, to be in a relationship. Ele é o perfeito exemplo do que significa ser santo e estar num relacionamento. The perfect example of what it means to extend love in a relationship to us. É o perfeito exemplo do que significa estender o amor num relacionamento em nossa Can you direção. imagine if God said, be holy, but I don't have to be? Você consegue imaginar alguém num relacionamento dizendo assim: ó, seja santo, mas eu não preciso ser não. Right? You're getting married, you're standing there at the altar to get married, Por exemplo, você pode estar lá no altar para se casar and you say, hey, wife, you need to be holy and set apart for me, e você olha para sua esposa e diz assim: esposa, você tem que ser santa e se separar para mim. but I don't. I'm above that. I'm greater than that. I don't Mas need, eu estou num patamar acima, I don't eu não need that. preciso disso não. that'd be really, really not good, right? Isso não seria muito bacana, certo? That's the same thing. God is saying, I'm set apart, I'm holy, Da mesma forma, Deus está dizendo: eu sou and I santo want you to be holy as well. e eu quero que você também I'm not seja. asking you to do anything that I haven't already done. Ele está, na verdade, dizendo: eu não estou pedindo que você faça algo que eu já não fiz. In the same way that I'm set apart for you, I want you to be set apart Da for mesma me. forma que eu me separo para ti, eu gostaria que você se And in separe that para mim. relationship, in being set apart for Him and Him for us, E nesse relacionamento em que ambos se separam um para o outro, that's when His presence increases in our é aí lives. que a presença dele aumenta em nossa vida. If you want to cultivate the presence of God and you want it to increase, Se você quer cultivar a presença de Deus e que ela cresça, I would encourage you to set yourself apart for God. eu quero encorajar você que você se separe para Deus. Whatever that means to you, Seja o que for que isso signifique para ti. talk to Him about that. Converse com Deus a respeito Some disso. people protect their hearts Muitas pessoas protegem seus corações from movies and things like that, from listening to different songs. de certos tipos de filmes, certos tipos de música. I'm not here to give you a list of things to do or not Eu do. não estou aqui para te dar uma lista do que você pode ou não fazer. I believe that in our relationship with God, Eu acredito que no nosso relacionamento com Deus, one of the greatest joys about it is to communicate with Him. uma das coisas lindas do nosso relacionamento é que a gente comunica com Ele. The beautiful thing is that although God's given us some guidelines and some rules to follow, E às vezes é lindo ver como Deus ele nos dá algumas ordens, ele Jesus dá algumas diretrizes para a gente. Jesus fulfilled all of those so He could establish a relationship with us. Jesus ele cumpriu todas essas coisas para que ele pudesse estabelecer um relacionamento conosco. And so for me, even though I know what it says in His Word, Então, para mim, mesmo que conhecendo o que a palavra diz, I believe that in the relationship, go ahead. eu acredito que dentro de um relacionamento That's what He actually really wants from me. é isso que realmente ele quer. In the de mim, esse relationship, relacionamento. that's where He wants to give me wisdom and give me guidance. E no relacionamento é aí que ele quer me dar sabedoria, no relacionamento e me guiar. And in the same way, I want to cultivate holiness in my life. Então, da mesma forma que eu quero cultivar I want santidade, to have faith, eu quero ter fé and I want to act in humility. I want e to eu be quero humble. agir em humildade. Jesus prayed. He loved to communicate. Jesus, ele orou, ele amava se comunicar com Deus. Who has a hard time praying sometimes? Quem aqui já teve dificuldade de orar? Anybody? Okay. We're Alguém? honest. Great. Me too. Eu também. If it was easy, I think I don't know if it'd be worth it.
Se fosse fácil, eu também não acho que valeria a pena. Like if things in life were I've noticed in my life that the things that are easy don't have any value. Eu descobri na minha vida que as coisas que são fáceis, elas não têm tanto valor. The things that don't require sacrifice, they're not worth anything. As coisas que não requerem sacrifício, elas não valem muito. God could do all kinds of things. Deus ele podia fazer todas as coisas. But I think in the relationship, in the communication, in the communion with him, Mas ele quis uma comunhão, um relacionamento com that's ele. what he desires and that's when he likes to show up the most. É isso que ele deseja e é assim que ele quer aparecer. I love to talk to God about a lot of different things. Eu amo falar com Deus a respeito de várias coisas I diferentes. probably don't pray as much as I should. Eu talvez não ore o tanto que eu deveria. Sometimes in life, like structured prayer times and gathering in prayer Às vezes, assim, a gente se reúne para orar junto, etc. can be kind of uncomfortable because if you've ever prayed in a group, sometimes it can get a little interesting, right? Você já orou assim com um grupo de pessoas? Ficou um troço meio interessante? So anyway, I love to pray, sometimes in groups, sometimes with people, but I love to communicate with God Então, in different ways. de qualquer forma, eu amo assim orar com outras pessoas, reuniões de oração, And one of the mas things- eu amo muito também orar sozinho no meu quarto. One of the things that God's been kind of frustrating me with lately E uma das coisas assim que eu me frustrei um pouco is something will happen é que alguma coisa vai acontecer. and I'll say, hey God, why didn't you give me like a heads up? Why didn't you give me a warning about that or give me some insight or wisdom before it happened? Ah, desculpa, e alguma coisa aconteceu. E às vezes eu vou lá e falo com Deus assim, Deus, por que você não me deu um aviso, alguma coisa que isso ia acontecer? And he'll say, well, you didn't ask me. E às vezes eu ouço Deus dizendo, poxa, você não me perguntou? And I get frustrated. I'm like, well, why do I have to ask you? Why don't you just tell me? E às vezes eu fico meio frustrado, digo assim, mas por que eu tinha que perguntar? Por que você só não me disse? You're the God of the universe. Você é o Deus do universo. You know how this thing works better than I do. Você sabe como isso funciona bem melhor do que eu. You're the one that spins this globe, right? You created all Você é this aquele stuff. que faz o globo girar, você criou tudo. I'm your son, you love me. Eu sou teu filho e você me Why ama. don't you just give me all the answers that I need before? Por que there's que você stuff? não me dá assim de antemão todas as respostas que eu preciso? And he often responds because you didn't ask me. E aí a resposta que ele me deu é porque você não me pede. It all comes back to relationship, always with Sempre Jesus. as coisas voltam para relacionamento. We want more of his presence, we have to establish this relationship with Se him. a gente quer mais a presença de Deus, a gente tem que estabelecer um And relacionamento that com ele. increases with prayer, it increases with communication. E isso vai aumentar com comunicação, com oração. I was looking up the different ways that Jesus prayed. Eu estava olhando para as diferentes formas que Jesus orou. And in the Bible, we don't always see the communication that he had with God. E na Bíblia a gente não vê todas as comunicações que Jesus Like teve com it Deus. doesn't always show like the details of the conversations that Jesus Na had Bíblia with não God. tem assim os detalhes de muitas conversas que But Jesus teve com Deus. it does give us a couple that we can learn from. Mas dá algumas coisas que a gente pode aprender. One area, it says Jesus withdrew to lonely places and prayed. A Bíblia diz que Jesus ele foi para lugares distantes e ele orava. In Luke 5:16 it says that. Em Lucas capítulo 5, versículo 16 fala isso. It says that Jesus withdrew to places where it was quiet Então Jesus ele ia para lugares onde era quieto, não tinha and ninguém. he prayed in those places. E ele orava nesses lugares. If you've ever been on a date with anyone Se at a você já restaurant teve, por exemplo, no encontro com alguém no restaurante or at the movie theater, ou num cinema, sometimes it's not the best place to have a conversation. talvez esses lugares não é o melhor lugar para você ter uma ADR, certo? Uma Or conversa. have you had those people in front of you that are on a date at the movie and they're talking? Ou você vê assim que tem essas pessoas na frente, você And está you're no trying to- cinema, you're trying e to watch você the vê movie. aqueles casais na frente conversando e você quer It's assistir o not filme. always the best place for them to have that conversation. Ou seja, aquele lugar não é o melhor lugar para eles conversar, But I certo? believe that if we set time aside for God, if we go find a quiet place, Mas eu acredito que se a gente vai encontrar um lugar quieto, um lugar we sozinho com actually take the Deus, time to set aside for Him and seek Him, a gente está, na verdade, separando um lugar para buscá-lo. His presence will show up in those E a times. presença dele vai aparecer nessas horas. Another thing that Jesus did was He prayed for His disciples and for all believers. Outra coisa que Jesus fez, ele orou pelos seus discípulos e pelos cristãos. We all in this room are a family Todos nós aqui nesse lugar, nós somos uma família. of God. Uma família de Deus. We have a lot of brothers and sisters around the globe. Nós temos muitos irmãos e irmãs pela terra. Some of them need more Jesus. Muitos precisam mais de Jesus. Sometimes we have a lot of weird brothers and sisters. Às in vezes the a world. gente tem uns irmãos bem Like- estranhos, esquisitos.
like weird ones, you know? Bem estranho, né? Does anybody know any weird brothers or sisters? Alguém aqui conhece Like- um irmão bem estranho, Like you believe in the same Jesus that I believe in, mas but você diz assim, você acredita no mesmo Jesus que eu acredito, I don't know where you read that in the Bible because mas that's eu não sei onde not você leu what I essa read. loucura na Bíblia aí. That's not what I'm reading here. Isso eu não é o que eu tô lendo aqui. Like I like to be free with my relationship with Jesus. Eu gosto de ser livre no meu relacionamento com Jesus. I like to have fun with God. Eu gosto de me divertir com Deus. If God's not fun, Se Deus não é divertido, if the creator of fun, if the relationship with the guy that created fun, se o relacionamento que eu tenho com o cara que criou o que é divertido, o que é alegre, if it isn't fun, then I would wonder who I have a relationship with. se não é divertido, eu fico me perguntando por que deveria ter um relacionamento com Right? ele. If the God of the universe created things to be great and wonderful and awesome, Mas se o Deus do universo ele criou as coisas para ser muito legal, if my experience with him isn't great and wonderful and awesome, e se a minha experiência com ele não é legal desse jeito, then I'm not sure if I have a relationship with that guy. então eu não tenho certeza se eu tô tendo um relacionamento com a pessoa certa. I'm not saying that life is all about I'm trying to think of a Brazilian way. Life isn't all about churrasco, A vida não é só churrasco right? Or churros, ou churros. stuffed with the stuff. What do they put inside the Doce de Nutella, leite. Nutella or doce de leite, Nutella. right? Well, I'm not saying life has to be all about that, but I'm Então eu não estou saying dizendo que a vida tem que ser só coisa boa, in the presence of God, mas na presença de in the Deus, presence of the guy that created fun, na presença daquele que in the presence of que inventou o divertido, the one that created stars and beauty and na dreams presença and daquele everything. que criou os sonhos, criou as estrelas, criou tudo, a beleza, That should be a good thing. That should be a great place to be. deveria ser um grande lugar para estar. And so I'm confused by some of our brothers and sisters in the Então, às faith vezes eu me confundo com alguns irmãos na fé, that don't think that having fun can be Jesus-like. que não acreditam que se divertir, Deus está no meio da diversão. I think sometimes we take ourselves way too seriously. Às vezes eu acho que a gente leva as coisas assim meio sério demais no mau sentido. And I think we need to relax and let Jesus be Jesus E a gente tem que relaxar e deixar Jesus ser and allow ele. God to actually do unique and creative things in our life. E permitir que ele faça coisas únicas e criativas na nossa vida. Anyway, so Jesus prayed for his disciples and all believers. Então Jesus, ele orou pelos seus discípulos e os cristãos. So we need to pray for the church. We need to pray for the persecuted church. Então a gente tem que orar pela igreja, por exemplo, pela igreja We need to pray perseguida. for the church in here, the body of Christ here in Otacílio A gente Costa. tem que orar pela igreja aqui em Otacílio Costa, o corpo de Cristo aqui. We need to pray for the weird people out there that love Jesus that are just weird. A gente tem que orar também por aqueles cristãos que são meio estranhos, que também são cristãos. We don't need to pray that they would worship God like us, A gente não precisa orar que eles fiquem igual a gente. but we need to pray that they would have a increase in growth in their relationship with Mas a Jesus. gente deve orar que eles tenham mais de Jesus e mais relacionamento com Jesus. Theology is important to have, A teologia é uma coisa importante de se ter. but I think relationship is the most important thing to have. Mas eu acredito que a coisa mais importante é o So if we relacionamento. value theology over relationship, Então, se a gente valoriza o conhecimento we're e a confused. teologia acima do relacionamento, a gente sempre se confunde. Jesus prayed in praise to God the Father. Jesus, ele orou adorando Deus o Pai. If you get excited when you pray, Se você fica animado quando você then ora, you're following a blueprint that Jesus had. então você está seguindo o projeto de Deus. Sometimes we pray with tears, and that's wonderful. Muitas vezes a gente ora com lágrimas, isso é maravilhoso. But I think we should pray in joy as well. Mas eu acredito que a gente também deveria orar em I alegria. think we need to pray in happiness and A gente gratitude. deveria orar em Thankfulness. alegria, em gratidão. I think that's something that needs to be done because that's what Jesus did. Isso é algo que a gente deveria fazer, porque foi o que Jesus fez. It says, at the time, Dizia que no tempo, full of joy and with the Holy Spirit. cheio de alegria com o Espírito Santo. This is Jesus speaking. Isso é Jesus falando em Lucas He capítulo said, 10, I- versículo 21. You can read the whole thing. I praise you, Father, Lord of heaven. Can I read in Portuguese? Yeah. Luke 10:21. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. I want to focus on the first part of that. It says, at that time, Jesus full of joy. Eu quero focar na parte inicial aqui que diz que naquele tempo Jesus cheio de alegria, And through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth. ele diz: Seja louvado Pai, Senhor dos céus e da terra. Full of joy. Cheio de alegria. I think joy
welcomes the presence, increases Eu the acredito presence. que a alegria, ela aumenta a presença. If you're missing God's presence in your life, Se você está sentindo falta da presença de Deus na sua vida, you can practice humility, you can practice all these other things. você pode praticar humildade e But todas as outras coisas que a gente falou. if you're doing all those things, maybe you just need some joy. Mas às vezes, se você já está fazendo essas coisas, talvez está te faltando seja Maybe you alegria. just need to have fun. Talvez você tenha que se divertir mais. Some of the most fun times that I've had with God where He's spoken to me the most Os momentos mais divertidos que eu tive com Deus também foram aqueles que Ele mais falou comigo. have been in times when I've actually been having fun with Him. E eu tive tempos que eu pude ter muito prazer em me divertir com o Senhor. We don't have to limit God to hard times and prayers full of tears. A gente não pode limitar a Deus assim em orar só em tempos difíceis e oração cheia de I lágrimas. think Jesus has the freedom to show up in happiness also and joy. Mas eu acredito que Deus também pode aparecer na alegria e na exultação. Jesus prayed prayers of thanksgiving. Jesus ele orou orações de ação de graça. He prayed in humility and submission. Ele orou em humildade e submissão. You probably know the story of him praying in times of pain as well. Você também deve ter ouvido histórias de Jesus orando em momentos de dor. So he prayed in a lot of different ways. He had a lot of communication with the Father in different Então, ways. Jesus ele orou de formas bem diferentes. Ele tinha muita comunicação com o Pai. I think in Philippians 4:6 it says, "Don't worry about anything, but pray about everything." Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não se preocupe com tudo, Tell- mas ore tell- sobre tudo. Tell God what you need Fale para Deus o que você precisa and thank Him for all you've done. e agradeça a Ele por tudo que Ele já fez. I believe prayer is just communication, it's just connection with God. Eu acredito que oração é comunicação, conexão com Deus. So I'd encourage you, if your prayer life is really structured, Então eu quero encorajar você, se a tua vida de oração ela está and bem you have pequena, and you have the discipline to pray for 6.5 minutes every day, e se você tiver a disciplina 6.5 minutes every day, e se você tiver a disciplina de orar 6 minutos e meio por dia, I believe it's wonderful that you have the discipline to do that and seek God. e você tiver a disciplina de fazer isso, de orar a Deus, buscar a But Deus, don't limit your prayers to just that. mas não limite sua oração só naquele negócio. Commune with God throughout the day. Mas se comunique com Deus durante o seu Pray in dia. different ways and see how His presence comes. Ore de formas diferentes e veja como a presença dele se manifesta. Prayer should be continuous. A oração deveria ser algo contínua. The last one I want to talk about A última coisa que eu quero is falar worship. é sobre adoração. Isn't it interesting how if you come to a church service, Não é interessante quando a gente vem para o culto, they start the service with worship, a gente começa o culto com adoração and then they usually end the service with some form of worship as well. e às vezes no final a gente também finaliza com adoração. And I mean worship with music and things like that. Especificamente com música e etc. Have you ever wondered why that is? Why we Você já se perguntou Sing por que, and que as why we- coisas são assim? sing, why we give, why Por que, we que a gente canta? Por que, que a gente dá oferta? am I the only one that has like questions like every single thing? Será that que eu sou o happens? único que já fiz um monte de perguntas sobre as coisas? Why do we do that? Por que, que a gente faz assim? Why do we stand up and sit down and stand up again? Por que, que a gente Why do- fica de pé, senta, fica de pé de novo? Why do we have testimonies and why do we have why are the kids up here? Why do we pray Por for the que, que kids? a gente ora pelas crianças? Por que, que tem testemunho? Right? Why do we do the things that we do? Why do we do worship? Por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que, que Why tem do we adoração? sing songs? What's Por the que, que a point? gente canta canções? It's to welcome the presence of É God. para dar boas-vindas à presença de Deus. I think our worship is like it's like a landing strip for a plane to land on. Eu acredito que a adoração é como se a gente estendesse o lugar para um avião pousar. If you've ever flown in a big plane, Se você já voou num avião grande, you know that you need a bigger like landing strip than you do for a small plane. você sabe que você vai precisar de um trem de pouso maior, um lugar de pouso maior para aquele avião pousar. Big planes don't land on small landing strips Grandes aviões, eles não conseguem pousar em lugares, aeroportos pequenos. because there's not enough room for them to safely land there, so they don't even bother going there. Então, porque eles não têm espaço para que em segurança possam pousar, eles nem tentam. Our worship, our praise to God, when we sing, when we worship Him, A nossa adoração, quando estamos cantando a Deus, it's like this huge landing strip we're saying, come land here. é como essa grande aeroporto que está dizendo para o avião, pode pousar aqui. That's actually welcoming the presence of God. Na verdade, o que a gente está fazendo é convidando a presença de Deus e dando boas-vindas. That act of worship, whether it's by yourself or whether it's together in communion here at service, Então, quando a gente está junto aqui cantando no culto, that worship actually it invites the presence of God. essa adoração ela está chamando a presença de Deus. God is God's God. Deus é Deus. He's
far beyond anything that we could possibly think or imagine. Ele é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa pensar e imaginar. And isn't it interesting that he wants an invitation to E não é encounter us, interessante que ele quer um convite. right? God can encounter anyone at any time in any place, Sabe, anywhere. Deus ele poderia encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer tempo. But he responds to the invitation that Mas we give ainda him. assim ele responde ao nosso convite. Why is it so important for people to respond to altar calls and to respond to worship? Por que que é tão importante que a gente responda ao momento de adoração, a gente responda ao apelo no culto? Because it's in taking that step of faith. Porque é nós que estamos tomando o It's passo de in fé. operating out of humility. Nós que estamos operando em humildade. It's in the conversation that we're having Porque é with no God in nosso prayer. conversa com It's Deus. in the act of worship and pursuing Him É in na that, nossa atitude de adoração e buscando a Deus that we actually welcome Him to us. que a gente convida Ele a nós. If you ever find yourself in a challenging place with your relationship with God, Se você já se encontrou num lugar assim desafiador no seu relacionamento com Deus, one of the best things you can do is worship. uma das melhores coisas que você pode fazer é adorar. In fact, that's probably the first thing that you should do. Na verdade, isso deveria ser a primeira coisa que você But faz. if you're like me, the first thing you probably do is complain, right? Mas se você às vezes é como eu e a primeira coisa que você faz é reclamar, Where did you go? para onde é que você foi? You're the God of the universe. What happened? Você é o Deus do universo, o que You, aconteceu nessa situação? you left me hanging by myself out there. Você me deixou sozinho naquele problema. That's how I normally interact. Às vezes é maybe. assim que eu faço. But we should normally interact with God initially with worship. Mas o que nós deveríamos fazer é começar a interagir com Deus sempre com adoração. Everybody worships something. Todo mundo adora algo. Everybody. Todo mundo. If you think of somebody walking down the street right now, they worship something. Se você olhar para qualquer pessoa caminhando na rua, adora alguma coisa. They might worship clothes and the way that they look. Às vezes pode adorar roupas e a forma que se veste. They might worship and idolize musicians. Talvez possa adorar Or movie stars. E criar um ídolo de músicas ou artistas. Or sometimes people put their families in place of God and they actually, in some ways, worship their families. Ou muitas vezes a gente pode até colocar nossa família no lugar de Deus e adorar a família. Right? Or they worship their wife or they worship... Adora a esposa. Everybody worships something. Todo mundo adora algo. And when we take God out of that place where our heart's worshiping Him, E quando a gente tira do nosso coração aquele negócio que a gente adora a Deus, and we put something else there, e a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, we've messed up the system and how God's created it to be. a gente bagunça o sistema do jeito que Deus criou para We que need to fosse. honor God with our heart, our soul, our body, our spirit. A gente deve honrar a Deus com o nosso coração, alma, corpo e espírito, And worship Him. e adorá-lo. And in worshiping Him, E adorando Ele, we keep Him in the place that He belongs. a gente mantém Ele no lugar onde Ele merece, In the place of being God. no lugar sendo Deus, In the place of being Father. no lugar sendo Pai. Families get really twisted when the son tries to be the father. A família ela não funciona direito quando o filho tenta ser o Right? pai. Have you ever seen parents that their kids run the family? Você já viu numa família que na verdade os filhos que lideram a família And it doesn't work. The kids, não funciona? right? They throw fits in the store because they can't get what they want, Eles jogam coisas nas paredes porque eles não conseguem ter o que querem. right? And the mom goes crazy and she's losing sleep. And E a mãe fica louca, has perde o sono. anybody seen families like that where Alguém it's já just, viu uma família assim? right? Anybody? Okay. Alguém? God's too good of a father to let that happen. What? God is too good of a father Deus é muito bom como pai to let that happen. para deixar isso acontecer. If we want to throw a fit because we didn't get what we wanted, if we want to Se a gente quer ter uma atitude errada, jogar uma coisa na parede porque a gente não teve algo que a gente queria, God will let us sit there. Deus ele vai deixar a gente sentar lá. He'll still be God. He'll never leave us and forsake us. Ele nunca vai deixar de ser Deus, nunca vai nos esquecer, nunca vai nos deixar. But He'll wait for an invitation Mas from ele vai us. deixar você errando lá e esperar que você faça um convite He'll para wait for an aquele. invitation from you. Ele vai esperar um convite de ti. He'll wait for you to turn your attention towards Him Ele vai esperar que você vire a tua atenção para ele before He shows up. antes que ele apareça. I know that might mess with our theology because God's always there. Eu sei que isso talvez esteja balançando um pouco a tua teologia, porque eu sei, Deus sempre está lá. And He is. He's always there. E é verdade, ele sempre está. But we're not always there. Mas às vezes a gente não Our tá. affection isn't always turned in the right place. Às vezes a nossa afeição não está sempre virada para o Our lugar worship certo. isn't always turned in the right place. Às vezes a nossa adoração não está voltada para o lugar Our certo. humility is not often in the right place. Às vezes a nossa humildade não está no lugar certo. Pride comes before the fall. Sempre o orgulho vem antes da queda. And I've fallen way too much in my life. E eu já caí muito na minha vida. So if I find myself without being in God's presence, if I'm needing
more of His presence. Então, se eu me encontro num lugar onde eu não tenho a presença de Deus, If se eu I vejo que want- eu estou precisando mais da presença de If I want Deus, more of God in my life, se eu quero mais a vida de Deus na if I minha want to vida, increase in my relationship with se eu Him, quero crescer no meu relacionamento com Ele, I don't just want a second class relationship with God. eu não quero um relacionamento de segunda classe com Deus. A long time ago, I basically made a commitment with God, or I made this vow with God. Há um tempo atrás eu fiz assim uma aliança com Deus. It's like you're either real or you're not. Sorry? You're either real or you're not. E eu falei pra ele, ó, você é real ou não é? I gave him 1 year. I said, you're either real or you're not. Prove it. E eu falei assim, ó, vou te dar 1 ano, me prove que você é real. Because if he's the God of the universe, then he can prove it to me, right? Então eu falei assim, He'll show poxa, se up. você é o Deus do universo, você pode provar pra mim, não pode? Você pode aparecer. And I still live with that conviction that God is who He is. He's real. E até hoje eu vivo com essa convicção que ele é, na verdade, quem ele diz que ele é, ele So é if real. I'm not experiencing what I have in the past, Então eu não estou experimentando aquilo que eu tive no if passado. I'm not experiencing the promises that it says in His Word, Se eu não estou experimentando as promessas que ele diz na sua if palavra, I hear testimonies and the amazing things that God's doing around the globe, but I'm not experiencing those se eu things, ouço testemunhos maravilhosos e coisas que Deus tem feito no mundo, mas eu não estou experimentando then isso, then it can't be His problem. isso não pode ser o problema de It Deus. can't be God's fault. Não é a culpa It has to be dele, something going on inside of mas me. é algo que está acontecendo de você que está errado. And the more that I work on this, the more that I work on my heart, the more that I work on the inside of myself, E quanto mais eu trabalho dentro de mim, no meu caráter, nas questões internas de mim, the more mature of a relationship I have with God, mais maduro vai ser o meu relacionamento com Deus. the more trust I have in God, Mais confiança eu tenho em the more Deus. that I realize that He's not going to leave me and forsake me. Mais eu percebo que ele não vai me deixar e me esquecer. And while He might not be there, that I can feel, Pode ser que eu não esteja sentindo ele lá, I've developed a history with Him. mas eu desenvolvi uma história com ele. I've developed a history through humility. E eu desenvolvi uma história I've através da developed a history humildade. through faith and taking risks. Eu desenvolvi uma história I've através de tomar risco e I've had fé. conversations with God. Eu tenho conversas com Deus. I know those things have Eu happened. conheço as coisas que So estão if they've acontecendo. happened in the past, I know that they will happen in the future. Então, se aconteceram no passado, eu sei que vão acontecer And no if I give futuro. if I give God an invitation, Então, se eu dar a Deus um convite, then He's going to be the one that shows up. que ele vai ser aquele que vai aparecer. I said it earlier, God is faithful when we're Eu já faithless. disse antes, Deus ele é fiel até quando a gente não é. And if we give Him an invitation, E se a gente convidar He's ele, going to show up. ele vai aparecer. And often it's us that need to give the invitation for Him to do that. Mas é nós que temos que dar o convite para que ele possa aparecer. So what I want us to do is I want us to give God an invitation. Então, o que eu queria que nós fizéssemos nessa noite é que a gente convidasse a Deus. And whether you've experienced God or not, Seja se você já experimentou a Deus ou não, whether you know Him or not, você conhecendo ele ou não, whether you're having a great relationship with Jesus right now or you're not. mesmo que agora você esteja experimentando um grande relacionamento com ele ou não. I think us as the body of Christ needs to get to a place where no matter what it costs us, Eu acredito que nós, como corpo de Cristo, a gente deve chegar a um lugar que não importa o que God is aconteça who He conosco, says He is. ele é quem ele diz que ele é. And we need to pursue after Him. E a gente vai buscar isso. It doesn't matter what circumstance or what situation we're in. Não importa qual é o problema ou circunstância que a gente está passando. We need to quit blaming God for the things that we've actually done. A gente tem que parar de culpar Deus pelas The coisas mistakes que that foi a we've gente actually mesmo que made. fez. E os erros And que we a just gente say, mesmo hey, God, I know cometeu. that you're a good father. You have to be. E a gente tem... We need to quit? No, I know that you're a good father. A gente tem que falar, pai, eu sei que você é um pai bom. You have to be. E você tem que ser. Because I've experienced you in the past. Porque eu já experimentei você no Or passado. maybe I haven't experienced you the way that I want to, Talvez eu não experimentei você ainda do jeito que eu queria. but my small group leaders experienced you in a lot of ways that I want to experience you in too. Mas eu conheço pessoas na minha célula que já experimentaram você dessa forma. Sometimes we need to lend courage to each other. Talvez às vezes a gente tem que se aproximar uns dos outros. Sometimes we need to grab a hold of somebody else's faith and say, hey, if they're doing it, Às vezes a gente tem que agarrar a fé dos outros e dizer, pô, se você está if fazendo, God can do it for them, se Deus pode fazer por ti, He can do it for me. Ele pode fazer por mim. If you want to help your friends, your coworkers, your family know Jesus, Se você quer ajudar os seus coworkers, if you want to help them know who Jesus is, se você quer ajudar os teus colegas de trabalho, as pessoas a conhecer Jesus, the Holy Spirit's the greatest evangelist. o Espírito Santo é o maior evangelista que tem. If He's done it in your life, Se ele fez na tua vida, guaranteed He'll do it in somebody else's life. garanta que ele vai fazer na vida de Right? outro também. We're awesome and special. Every one of us is created unique in God. Todos nós somos únicos em Deus. But we're not so unique that God only does things for us and He won't do them for other people. Mas nós não somos tão únicos assim a ponto de ele fazer para nós e não fazer para os If outros. that's our mindset, then we are not operating in humility as the body of Christ. Se essa é a nossa forma de pensar, a gente não está operando em humildade. I would challenge you to talk to people and say, hey, if God can do it for me or do it for you, He can do it for other people.
E eu quero desafiar você a ter essa fé de dizer, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por outra pessoa também. So let's do that. Let's give God an opportunity to show up. Então vamos fazer isso. Vamos dar uma oportunidade que Deus ele venha. If you guys could stand up real quick. Vocês puderem se levantar.